Agora aqui mudamos de assunto para falar de uma iniciativa que foi lançada nesta semana no estado do Mato Grosso e visa traz um programa de promoção à exportação de DDG, DDG-S de 2024-2025. Essa promoção, essa iniciativa é da Apex Brasil e também da União Nacional do Etanol de Milho. Para falar a respeito deste assunto, e como ganhar mercados com esse subproduto da produção de etanol de milho, e Mato Grosso é o maior produtor, nós vamos conversar agora com o presidente da Apex Brasil, o Jorge Viana, que participa ao vivo conosco nesta edição de Canal do Boi, do Agricultura BR. Jorge Viana, obrigado pela sua participação aqui conosco. Como que vai ser a atuação da Apex Brasil para promover esse produto que é relevante para a nutrição animal e que pode ganhar mercados? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, é um prazer estar aqui. Queria cumprimentar todos que estão ligados aqui no Canal do Boi, no programa Agricultura BR. E para mim é um privilégio poder conversar um pouco sobre esse projeto que a Apex assinou com a UNEM, agora essa semana eu fui pessoalmente na cidade de Sorriso. Quero cumprimentar, inclusive, o presidente do sindicato de Sorriso, o Sindicato Rural, que nos recebeu com tanto carinho. Eu convidei o ministro Fávaro e tivemos uma reunião com 200 de produtores e produtoras daquela região, que é um celeiro do agronegócio brasileiro, junto com Sinop, com outros municípios do Mato Grosso. Nós firmamos o primeiro convênio, com os que trabalham a produção do etanol do milho e também com o DDG e o DDG-S, que não é subproduto, são produtos. O milho, com essa tecnologia trabalhada há mais ou menos 5, 6 anos, começou a agregar mais valor nessa cadeia produtiva tão importante. O crescimento da produtividade no milho chegou a quase 400%, graças às 2 safras, ao esforço dos produtores, mas agora eu acho que agrega um valor importante. O Brasil começou a dominar essa tecnologia, que os Estados Unidos é pioneiro nela. Os Estados Unidos produzem mais de 60 bilhões de litros de etanol do milho por ano, mas o Brasil já está produzindo mais de 6 bilhões. E a Apex entrou para fazer esse convênio num sentido de estimular essa cadeia produtiva que não só produz 40% do milho, produz o etanol, mas os outros 60% ou perto disso trabalham com o farelo do milho, que a gente pode chamar de DDG, o DDG-S, que vai direto para a conversão animal, de proteína animal, para alimentação animal, e faz com que haja uma melhor rentabilidade para essa cadeia produtiva tão importante. Tá certo. Jorge Viana, você lembrou muito bem, Os Estados Unidos têm a tradição da produção de etanol, dos 350 milhões de toneladas que eles produzem de milho, mais de 1/3 é utilizado na produção do biocombustível. Aqui no Brasil, na safra passada, eram cerca de 14% de todo o etanol produzido, ele é de milho, foi de milho, e a tendência é que ele suba mais um pouco. Ao mesmo passo, nós temos a segunda safra brasileira como principal cultura, o milho, e nós temos visto aumento de produtividade e, com isso, um resultado de produção mais expressivo, como no caso do Mato Grosso, que aí ultrapassou 50% da colheita. Com este cenário, nós temos também um aumento de DDG, DDG-S, por conta das usinas de etanol. Isso é uma boa saída também para esse produto, para essa produção mais expressiva de milho em todo o país, mas principalmente Mato Grosso? Eu te agradeço, até cumprimento, Fabiano. É exatamente isso. Nós estamos falando, o Brasil é a grande esperança do mundo de ajudar o mundo a enfrentar o problema da falta de alimentos. Então, o Brasil, os Estados Unidos é o primeiro produtor, a Europa é o segundo produtor e o Brasil é o terceiro produtor de alimentos. A China também tem um papel muito importante. Mas o Brasil é o país que reúne as condições de ampliar muito a produção de proteína animal e a produção de grãos, graças ao que os produtores fizeram junto com a ciência, com a dedicação dos nossos produtores. Aí a gente pode citar a Embrapa, outros centros de conhecimento e pesquisa,
mas a produtividade brasileira cresceu assim, algo que no mundo inteiro não aconteceu. Eu estou falando do arroz, eu estou falando do milho, eu estou falando do algodão, eu estou falando da soja, ainda há pouco estava reunido com o pessoal do algodão. E essa cadeia produtiva é um ciclo fechado do milho, que ela vai para a transição energética uma parte, perto de 40%, e o restante vai direto para a alimentação. Aí, com o etanol, você tem um equilíbrio melhor para uma commodity que tem oscilações de preço, né? O Brasil produz 2 safras de milho, mas a venda do etanol ele ajuda a equilibrar para quem está fornecendo a segunda safra para as usinas de etanol o preço. Mas eu acredito, o Brasil tem 18 usinas de etanol de milho, mas tem 9 em construção. Esse convênio que a PEC está fazendo vai ajudar bastante no sentido da gente ter nas outras regiões uma presença na cadeia do plantio, de produção do milho, esse outro produto que é o etanol. O Brasil usa perto de 27, 26% de etanol na gasolina para o carro flex. Eu acho que a transição do carro do Brasil tem que ser via o carro híbrido, usando biocombustível, ele retém mais, sequestra mais carbono, é mais limpo até do que o carro elétrico em muitos lugares que dependem de energia ainda não renovável. Então, a transição da mobilidade brasileira, eu acho que passa, pelo menos nos próximos 20 anos, deve ser uma opção nossa com Índia, com África, com América do Sul, América Latina, para o carro híbrido. E isso tem muito a ver com o etanol de cana, que o Brasil domina completamente a tecnologia, e o etanol do milho, que eu acho que vai crescer bastante. O crescimento, a previsão para os próximos 3, 4 anos é de um crescimento de quase 3% ao ano da produção de etanol. E o consumo está garantido com esse compromisso que o Brasil tem, com essa normativa que o Brasil tem de aditivar na gasolina o etanol para poder tornar um combustível mais limpo e renovável. Tá certo. Jorge Viana, para encerrarmos, o DDG, o DDGS, ele é muito palatável para os animais que são de corte, né? E aí significa que vai estar produzindo proteína animal em alguma parte do mundo. Então, como que vai ser a estratégia de promoção deste produto no exterior e quais localidades, quais países que já estão sendo mirados para que ele possa chegar, né, que esse produto brasileiro chegue a esses destinos? Então, é importante essa tua pergunta para a gente reforçar 2 coisas. A cadeia produtiva do milho agora não é mais um produto primário. O Brasil não quer ficar exportando milho para a China ou para qualquer outro país. O Brasil quer exportar proteína animal. Para isso, o DDG e o DDGS são fundamentais para a gente fazer a conversão de um grão para proteína animal e exportar, obviamente, as carnes, né? Isso já estamos fazendo, ou seja, o Brasil é um grande consumidor e a PEC está trabalhando nisso. O Brasil também é outro grande consumidor do etanol, né? Para poder melhorar sua matriz de mobilidade, sua transição energética ser feita de maneira mais adequada, enfrentando a questão dos desafios climáticos. Então, esse processo que começou no Brasil, que está ganhando força no Mato Grosso e em outras regiões, com investimentos em usinas de etanol do milho, ele tem como foco países da Europa, Reino Unido, por exemplo, a própria Espanha. Na Ásia, a gente tem do Japão, Indonésia, tem lá no Sudeste, no Sudeste da Ásia também, Vietnã, Tailândia, e a própria Turquia ali, entre Europa e Ásia, além de pensar na Oceania com a Nova Zelândia. Então, assim, eu não tenho dúvida que isso também vai entrar muito na Índia e provavelmente pode ser parte da parceria que nós acabamos de fazer, a Apex, um trabalho na África, da parceria que o Brasil vai fazer com os países africanos que têm similaridade do ponto de vista climático e de solo com o Brasil, para a gente ter na produção do milho africano também a produção do etanol, que vai se somar à produção do Brasil. Então, eu diria que assim, é um mercado muito promissor, porque, de novo, com o esforço dos produtores, da nossa agroindústria e da ciência, nós temos aí
uma agregação de valor extraordinária num produto que o Brasil deve ter a sua produção crescente, são 130 milhões de toneladas, mas os Estados Unidos produz 380 milhões de toneladas de milho. Então tem uma avenida enorme para a produção do milho crescer no Brasil, com essa vantagem, os produtores poderem ter duas mãos estendidas, uma do DDGS, que no fundo é o farelo, que vai direto para a conversão de proteína animal, e outro para a transição energética com o etanol do milho.